o texto diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Queridos, nós temos meditado nesse texto e nesta noite eu quero permanecer no versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E eu quero me demorar aqui um pouco mais, exatamente porque a mensagem que nós estamos pregando aos irmãos durante esses dias tem o tema mestres que protegem da sã doutrina, mestres que não permitem a pregação da sã doutrina e terminam por ser falsos mestres. O texto diz: cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Cercar-se aqui significa mesmo multiplicar, ter uma abundância de falsos mestres ao redor, impedindo, a sã doutrina, trazendo ao povo a mensagem que eles querem ouvir, que eles gostam de ouvir. O velho apóstolo Paulo, escrevendo suas últimas palavras inspiradas ao pastor Timóteo, o exorta sobre a excelência da pregação e do ensino da palavra de Deus, e o adverte sobre a oposição que enfrentaria por causa da sã doutrina. Por 2 vezes nesta mesma carta, conforme o capítulo 3, de 1 a 5, e o próprio texto do capítulo 4 que temos lido, o apóstolo prediz que haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Na segunda carta, no capítulo 3, está escrito: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Queridos, veja a dificuldade, ou vejam as dificuldades que hoje nós enfrentamos. A igreja do Senhor Jesus Cristo, os pregadores da palavra de Deus enfrentam estas dificuldades, porque nós estamos vivendo esses dias. O que vemos em nossos dias é exatamente o cumprimento destas palavras proféticas dadas através de Paulo.
igrejas que se cercam de falsos mestres, que pregam somente aquilo que satisfaz aos ouvidos e ao ego dos ouvintes. Estão como a nação de Israel nos dias de Jeremias. Veja o texto de Jeremias, capítulo 5, versículo 31 e 32. Abra sua Bíblia e acompanhe, por favor. Jeremias, capítulo 5, versículos 31 e 32. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disto? Queridos irmãos, Jeremias está sofrendo esta mesma situação. Os profetas profetizam falsamente, falsas profecias, profecias enganosas, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E sabe o que o povo estava fazendo? O meu povo assim o deseja. O povo estava gostando. O povo desejava ouvir aquelas falsas profecias. O povo estava satisfeito em ouvir aquilo. E aí a Bíblia diz: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Queridos irmãos, quantos falsos profetas em nossos dias, quantos pregadores pregando coisas que não vão acontecer, dizendo que viram aquilo que não viram, dizendo que ouviram do Senhor aquilo que não ouviram, falando em nome de si mesmos, no seu íntimo, mas está falando em nome do Senhor. O povo sabia que era falso. O povo sabia que não eram verdadeiras aquelas palavras, mas o povo desejava aquilo. Queridos, nós estamos vivendo também esses dias. Há pregadores para todos os gostos, começando pela mensagem do não tem nada a ver, passando pela mensagem da autoajuda e da prosperidade financeira, até chegar à mais nova modalidade, a mensagem tipo stand-up, né? Que você não sabe se é uma pregação ou se é algo cômico, se é algo só para as pessoas sorrirem, não é? Agora tem esta nova modalidade de pregação tipo stand-up, onde a pessoa fica conversando, dizendo coisas engraçadas, hilariantes e tudo mais, e o povo aplaudindo e gostando daquilo, porque só se fala ali o que agrada. Jamais vai ser dito ali algo desagradável, algo que confronte o pecado. Não, porque senão eu perco o cachê. Senão eu perco aquele dinheiro que está combinado para eu receber no final daquele trabalho. É só ligar, agendar, acertar o preço, assinar o contrato, registrar em cartório, dizer o que quer ouvir e esperar o pregador chegar para dizer só aquilo que agrada. O notável estudioso da Bíblia, Marvin Vincent, escreveu o seguinte: a demanda gera o suprimento, os ouvintes convidam e moldam os seus próprios pregadores. Se as pessoas desejam um bezerro para adorar, o ministro que fabrica bezerros logo é encontrado. Irmão, isso é gravíssimo.
Se alguém deseja adorar um bezerro, se alguém deseja voltar-se para adorar o bezerro, seja ele de que ordem for, vai já ser achado um sacerdote que fabrica bezerros. Naqueles dias em que Moisés estava lá no monte recebendo as tábuas, o povo cercou Arão e disse: nós queremos um Deus, faz um Deus para nós. E Arão fez um Deus para aquele povo adorar. Muitas igrejas estão forçando seus pastores: faça isso, faça aquilo. E nós queremos um bezerro para adorar. E muitos pastores estão na sedição de Arão e estão cedendo, estão cumprindo o desejo do povo. O profeta Isaías já profetizou sobre isso e serve como advertência também para nós. Isaías capítulo 30, verso 9 a 11, o texto diz: pois este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel deixe de estar perante nós. Queridos, o povo, como diz o texto, era um povo rebelde, filhos mentirosos, que não queriam ouvir a lei do Senhor, que diziam aos videntes, aos profetas: não vejam, não tenham visões. Senhores profetas, não tenham visões, nós não queremos visões de Deus. Senhores profetas, não profetizeis para nós o que é reto, profetizem mentiras para nós, é o que nós queremos ouvir. Nós não queremos ouvir o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e profetizai-nos ilusões. Amados, onde chegou? E hoje estamos vivendo a mesma coisa. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel deixe de estar perante nós. Nós queremos os nossos ídolos, nós queremos os cantores do nosso coração, nós queremos os cantores ídolos da música gospel, nós queremos os pregadores ídolos do mundo gospel. Nós não queremos mais ouvir palavra de Deus, nós não queremos mais ouvir sobre santificação, nós não queremos mais ouvir do dever de orar e de santificar a nossa vida. Fala para nós coisas aprazíveis, nós queremos ouvir coisas agradáveis, que não nos confronte, nós queremos ouvir essas coisas. Veja que a palavra de Deus diz que o povo estava pedindo aos profetas: dizei-nos coisas aprazíveis e profetizai-nos ilusões. As pessoas gostam de ouvir ilusões, as pessoas gostam de ouvir profecias engendradas. As pessoas se maravilham com as mentiras dos pregadores em nossos dias. Pregadores que perguntam o nome de alguém, pregadores que vão pregar em determinado lugar e fica vasculhando o Facebook das pessoas daquela igreja e chega lá dizendo: tem uma irmã aqui, tem um irmão aqui por nome fulano de tal, que está passando isso, porque hoje as pessoas colocam a vida, expõem a vida lá no Facebook ou em outras redes sociais, e o pregador chega dizendo: Deus está me dizendo que tem uma pessoa aqui, o nome é fulano de tal, e está passando isso, isso,
isso, e a pessoa vem se acabando de chorar, acreditando naquela ilusão. Amados irmãos, está na hora de nós abrirmos os nossos ouvidos para a boa palavra de Deus, para a boa e gloriosa palavra do Senhor. Nós devemos nos alegrar com a sã doutrina. Bendito seja o nome do Senhor. Não é de hoje que o povo não quer mais ouvir a santa e virtuosa palavra de Deus. Não é de hoje que não desejam as visões e as profecias do que é direito. Não é de hoje que querem ouvir somente coisas aprazíveis, coisas que agradam aos ouvidos. Não é de hoje que gostam de ser enganados com falsas profecias e comprar dos vendedores sonhos ilusórios. Não é de hoje. O profeta já falava sobre isso. O profeta Isaías já profetizava sobre isso. E hoje está da mesma forma. Igrejas e mais igrejas que não querem mais ouvir a sã doutrina. Agostinho, um dos pais da igreja, disse: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Eu não gosto disso no Evangelho. Eu creio no Evangelho, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquele texto, eu não gosto quando a Bíblia diz assim. Se você é desta forma, Agostinho está dizendo que se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê em si mesmo. A Bíblia Sagrada fala desse tipo de crente que engana-se a si mesmo, que vive fingindo estar na presença do Senhor, que vive se iludindo como que vivesse a genuína doutrina, como se amasse a sã doutrina, como se quisesse verdadeiramente obedecer. Sobre estes, o profeta Ezequiel já nos advertiu. Ezequiel 33, verso 30 ao 33 diz assim, na Almeida Revista e Atualizada: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e fala um com o outro, cada qual a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a sua boca professam muito amor, mas o seu coração vai após o lucro. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Quando suceder isto, e há de suceder, saberão que houve no meio deles um profeta. A Nova Versão diz assim: filho do homem, seu povo fala de você em suas casas e junto às portas. Dizem uns aos outros: venham, vamos ouvir o que o profeta tem a nos dizer da parte do Senhor. Eles têm fingido ser sinceros e sentam-se diante de você. Ouvem suas palavras, mas não têm intenção alguma de pô-las em prática. Tem a boca cheia de palavras sensuais e seu coração só quer dinheiro. Eles
o consideram um divertimento, como alguém que entoa canções de amor com uma linda voz ou toca belas músicas no instrumento. Ouvem suas palavras, mas não as põem em prática. Quando, porém, todas essas terríveis coisas acontecerem, e elas certamente acontecerão, saberão que um profeta esteve no meio deles. As pessoas comentavam sobre o profeta, as pessoas achavam bonitas as mensagens, as pessoas elogiavam as mensagens, as pessoas até reconheciam que era Deus quem falava por meio do seu mensageiro. Aqueles crentes até reconheciam que Deus falava no meio deles, através daquele homem. Eles faziam comentários disso em sua casa, eles faziam comentários disso à porta de suas casas. Eles se colocavam diante do homem de Deus, eles vinham ao culto, eles se congregavam, eles se colocavam diante do pregador, eles se colocavam diante do mensageiro, diante do homem de Deus, eles fingiam ser sinceros, eles não tinham a intenção de pôr em prática a palavra ouvida. Queridos irmãos, meditemos nisso. Será que nós não estamos assim? Será que nós não estamos vindo à igreja e depois elogiamos a mensagem? Meu Deus, que pregação maravilhosa, e fica só por isso mesmo? Comenta-se em casa quando chega, fala-se ao amigo, até convida alguém, vamos ao culto hoje, porque Deus com certeza vai falar, mas vem para cá sem nenhuma intenção de ouvir e atender, de ouvir e pôr em prática a palavra de Deus, e Deus está chamando a atenção do seu povo, Deus está chamando a atenção daqueles que ainda têm ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo, que fala, que ainda fala, que clama, que grita, chamando a sua atenção. Aqueles homens vinham ao culto como se estivessem indo ao teatro. Eles queriam ver a desenvoltura do pregador, eles queriam ver a desenvoltura do culto, como iria acontecer, mas sem nenhuma intenção de receber a palavra de Deus em seus corações e pô-las em prática para serem abençoados do Senhor. Irmãos, estamos vivendo estes dias, estamos vivendo esses tempos, e eles estavam lá apenas para admirar, como diz o texto. Eles o consideram um divertimento, como alguém que entoa canções de amor com uma linda voz ou toca belas músicas num instrumento. Apenas cantam junto, admiram, mas não põem em prática a palavra de Deus. Conhecem a verdade, mas não vivem a verdade. Conhecem a verdade, mas endurecem o coração para receber a palavra. Amados, nós precisamos fugir deste tipo de grupo. Deus sabe, Deus conhece, Deus entende cada pensamento, Deus compreende o que se passa em cada mente, em cada coração, e Ele sabe a intenção de cada um de vós que estáis aqui. Deus conhece cada um de nós, Deus conhece você e sabe com que intenção você veio aqui nesta noite. Deus, o Senhor, sabe que intenção ou com qual intenção aqui chegamos. A própria liderança naqueles dias estavam diante do homem de Deus, ouviam a palavra, mas também não colocavam em prática. Os próprios líderes eram os primeiros a dar o mau exemplo. Os próprios líderes eram os primeiros a andar na contramão, a sair. E nós precisamos, meus amados irmãos, estar aqui
atentos à voz do Senhor, dizendo: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Você está assim? Você pode dizer isso ao Senhor nesta noite? Fala, Senhor. Deus está falando ao seu coração. Deus está tratando conosco. Deus fala em nosso meio. Você já ouviu a voz do Senhor nesta noite? O profeta diz: quando, porém, todas estas terríveis coisas acontecerem, eles certamente saberão que um profeta esteve no meio deles. Eles achavam bonito e divertido o homem de Deus falando a palavra, mas não a praticavam. Muitos continuam fazendo assim em nossos dias. Querido irmão, não se cerque de falsos mestres, mas se cerque da genuína mensagem da palavra de Deus. Não se recuse a dar ouvidos à voz do Senhor. Não se recuse a dar ouvidos à verdade. Crentes que estão na igreja, mas que passeiam pela igreja. Crentes que não trabalham para Jesus. Crentes que estão na igreja há tantos anos, mas não sabe o nome de ninguém na igreja, não conhece nem a liderança da sua igreja, não conhece o nome dos pastores, fica sem saber o que está acontecendo, porque não é aquele crente aguerrido na obra de Deus, não é aquele crente que entregou sua vida a Cristo e agora é um trabalhador do Evangelho, é alguém que vive para o Senhor, vive para a glória do nome do Senhor. Não, ele vem na igreja no dia que dá na cabeça, e quando ele chega, está completamente desinformado, ele não tem compromisso nenhum com a igreja, ele não tem compromisso nenhum com o reino, ele acha que trazendo seus dízimos já está até bom demais, já está passando da medida, mas eu quero te dizer nesta noite, o Senhor Deus não quer somente a oferta, Ele quer primeiro o ofertante, Ele não quer somente o dízimo, Ele quer o dizimista. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor é dono da prata e do ouro, Ele quer a tua alma, Ele quer o teu trabalho, Ele quer a tua dedicação, Ele quer que tu te dedique à sua obra, e Ele quer glorificar o seu nome na tua vida. É necessário voltarmos para o Senhor. Não endureça o seu coração, não se recuse a dar ouvidos à verdade, ouça a verdade, ande na verdade, viva a verdade. Receba a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E receber a palavra é pô-la em prática. A sã doutrina não massageia o nosso ego, nem nos leva para uma zona de conforto. O pregador da sã doutrina deve saber que a pregação, conforme escreveu William Barclay, deve fazer com que o pecador se dê conta de seu pecado. Walter Begott disse uma vez: o caminho à perfeição atravessa uma série de desgostos. De uma maneira ou outra, deve-se fazer com que o pecador se sinta aborrecido consigo mesmo e com o seu pecado. Hoje, as igrejas em vários lugares estão cercadas de mestres que falam somente de prosperidade, que falam somente de bênção e mais bênção, de vitória sobre vitória. Mas a gente não vence todas, mas isto eles escondem. A gente não ganha todas as vezes, porque Deus tem muitas coisas a nos ensinar quando nós perdemos. Amados irmãos, vivamos a sã doutrina. Queridos irmãos, não vamos nos cercar de mestres que nos afastem do nosso Deus.
E não sejamos como a nação de Israel naqueles dias, quando dizia aos profetas: não profetizem para nós aquilo que vem de Deus, não nos falem a palavra de Deus, não tragam para nós a voz de Deus, afastem Deus de nós, nós não queremos Deus. Mas nós, por graça e misericórdia do Senhor, estamos dizendo o contrário. Senhores pregadores, nos preguem sempre a palavra de Deus. Senhores pregadores, anunciem a palavra de Deus. Senhores pregadores, nos tirem da zona de conforto. Nós não queremos estar em zona de conforto. Nós queremos ser confrontados pela palavra. Nós queremos ser limpos pela palavra. Nós queremos ser purificados pela palavra, nós queremos andar na palavra, nós queremos ouvir a palavra, nós queremos sentir a palavra, nós queremos praticar a palavra. Senhores profetas, tenham visões de Deus para nós. Senhores profetas, enxerguem a glória de Deus e tragam-na a nós. Profetizem-nos a verdade, tragam os oráculos de Deus a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós desejamos andar na verdade. Amemos a sã doutrina, amemos a palavra de Deus, desejemos ardentemente, mais do que o próprio alimento cotidiano para o corpo físico, desejemos ardentemente a gloriosa palavra de Deus. Que nós andemos assim na verdade, que nós amemos esta palavra, que nós não nos escondamos dos profetas. Alguém que Deus deu dons de revelação, dom da palavra da sabedoria, dom da palavra do conhecimento, discernimento de espíritos. Pessoas estas que quando estão em algum lugar, as pessoas, fulano está aí, Deus me livre, não vou nem lá, Deus me livre, Deus pode revelar alguma coisa. Irmão, nós não devemos ser assim, nós devemos chegar mais perto e chamar esta pessoa para orar. Ora comigo aqui, quem sabe Deus tem uma palavra para mim. Ora aqui comigo, põe a tua mão sobre a minha cabeça e ora, quem sabe Deus falará comigo por teu intermédio. Não tenhamos medo de Deus, nos acheguemos a Ele de todo o nosso coração, porque Ele nos ama e Ele tem sempre o melhor para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos guarde, nos fortaleça, que nós amemos cada dia mais esta palavra, que andemos nela, que vivamos nela, que nos alimentemos dela, que bebamos dela todo dia, para que assim estejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deus nos abençoe, Deus nos guarde no seu santo amor para sempre. Quantos podem dar graças a Deus? Você recebe esta palavra em seu coração? Curve a sua cabeça. Santo Deus, nosso Pai que está nos céus, louvamos o teu santo nome, porque a tua palavra é a verdade. Deus, nós queremos ouvir cada dia a tua palavra. Senhor, nós não queremos nos furtar de pregar a tua palavra, queremos anunciar a tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra, na concepção de Paulo, é o poder de Deus, o evangelho que sara, o evangelho que cura, o evangelho que transforma, o evangelho que tira o homem do lamaçal do pecado e firma
firma os seus passos na rocha, que é Cristo Jesus. Pai, nós queremos sempre esta palavra, nós queremos andar nesta palavra, queremos viver esta palavra para a glória e o louvor do teu santo nome. Deus Santo, abençoa o teu povo que ama esta palavra, abençoa o teu povo que recebe esta palavra. Ó Deus, opera os teus sinais e as tuas maravilhas, pois nós te pedimos estas bênçãos e também te agradecemos no glorioso nome de Jesus. Glória a Deus.